Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre transplantes e doação de órgãos. A nossa conversa agora neste bloco é com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Alberto Bigstein, ele que faz parte da equipe de transplantes do Hospital Meridional lá em Cariacica. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria saber, explicar melhor para as pessoas o que vem a ser um transplante, né, de órgãos ou de tecido. E o que é o tecido, né? Porque a gente fala órgãos e tecido, explicar melhor para as pessoas. O transplante é uma cirurgia de alta complexidade, na grande maioria das vezes, que deve ser realizada em centros especializados, e aqui no Espírito Santo a gente conseguiu, ao longo dos anos, esforços de vários poder público, poder privado, várias instituições como a Providas, levar o nível da medicina a ponto de capacitar tanto profissionais como hospitais a realizar esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que é uma cirurgia delicada, existem vários passos, existe pós-operatório, a necessidade de uma retaguarda de UTI para esse paciente ficar no pós-operatório. Isso elevou o nível da qualidade assistencial como um todo no nosso estado, baseado nesse tipo de transplantes. Você pergunta a diferença de transplantes de órgãos e tecidos. Os tecidos podem ser utilizados, como a pele, existe transplante de pele, existe transplantes de fragmentos de ossos usados pelos dentistas. Já os transplantes de órgãos, a gente utiliza para os transplantes de órgãos sólidos propriamente dito, como o coração, como pulmões, como o fígado e os rins. Esses são intitulados os transplantes de órgãos. As córneas não são órgãos? São órgãos também. São órgãos também? Não são tecidos? Não. Tecidos a gente deixa de uma maneira popular para a questão da pele e fragmentos de ossos. Ah, entendi. E quem é que pode doar? Porque a gente está querendo, inclusive com esse programa, aumentar o número de doadores, né? O que o Adalto comentou no bloco passado é muito importante. A importância de se conversar entre os familiares a respeito da doação, porque a princípio todo paciente que evolui para uma morte encefálica, que é um outro tema que a gente tem que definir depois, a princípio ele é um candidato, um potencial candidato a doar os órgãos. Para você chegar a ser doador efetivo, esse potencial doador ele vai passar por uma série de exames, uma bateria de exames, para ver se ele não tem nenhuma contraindicação. Exemplo, pacientes que possuem neoplasia, se descobre durante essa internação que eles têm alguma neoplasia, que é algum tumor maligno, esse paciente, exemplo, um câncer, esse paciente não pode ser um doador. Então, esses exames são feitos antes da equipe que vai fazer a captação de órgãos ir no hospital e fazer a retirada dos órgãos. Então, uma bateria de exames para certificar. E a pessoa que teve hepatite, ela também, se morrer, ela pode ser uma doadora? Existem casos específicos, no nosso grupo, os doadores portadores de hepatite B ou C, geralmente a gente não faz uso desse órgão, mas existe no mundo outras equipes que utilizam esses órgãos, isso vai depender de cada equipe. Quer dizer, ela não doa o órgão, mas ela pode doar os outros, pode doar coração, outros órgãos. Então tem situações específicas para cada órgão. Então tem situações que pode contraindicar a cirurgia de uma doação de um fígado, mas que permite a doação dos rins. De um modo geral, as principais contraindicações é a presença de neoplasia maligna, que é o câncer. Isso pode acontecer às vezes até durante a cirurgia da retirada. Às vezes os exames iniciais laboratoriais estão todos normais, a equipe é deslocada para o local onde está esse possível doador, a gente começa a cirurgia da retirada dos órgãos, que é uma cirurgia altamente delicada, que demanda bastante destreza do cirurgião, porque qualquer lesão inadvertida desses órgãos pode prejudicar a implantação desse outro órgão. Então é uma cirurgia super delicada. Em alguns casos a gente se depara durante a cirurgia da existência de algum tumor, e isso já contraindicou a realização do procedimento. A gente interrompe a cirurgia e devolve o corpo para a família. Agora o senhor falou também, eu comentei aqui também sobre morte encefálica, né? A diferença de morte encefálica para o coma, por exemplo. Mas antes de a gente colocar essa diferença, eu gostaria de saber por que o paciente transplantado ele tem que tomar remédio pelo resto da vida, ou isso não é verdade?
A grande maioria das vezes isso é a verdade, é o que acontece na grande maioria das vezes. Na verdade, os exames e a tecnologia tem permitido, graças a essas medicações, a sobrevida desses pacientes a longo prazo. O que limitava nas décadas anteriores a realização dos transplantes era que você retirava o órgão de um doador, fazia os testes básicos se a pessoa era compatível ou não, mas como a gente não dispunha dessas medicações, em poucos dias e semanas esses órgãos eram destruídos pelo próprio sistema imunológico da pessoa, que reconhecia aquele órgão como estranho. E acabava... o que a gente chama de rejeição. Exatamente, né? O que a gente chama de rejeição. Então a maioria desses medicamentos é para não haver rejeição? Exatamente. A maioria desses medicamentos, vamos dizer assim, que ele bloqueia ou diminui a ação do nosso sistema imunológico para evitar que o próprio sistema imunológico ataque e destrua o órgão transplantado. Por outro lado, com essas medicações abaixam o sistema imunológico, os pacientes transplantados eles estão mais suscetíveis às infecções, de um modo geral, bacterianas ou virais, e o médico tem que saber lidar e achar o ponto ideal entre a proteção imunológica contra os vírus e as bactérias e a não perda do novo órgão. Mas cuidando da saúde, né, o transplantado ele tem uma vida normal, né? Isso deixa bem claro. Hoje em dia o transplante é uma modalidade de tratamento para permitir a pessoa viver 5, 10, 15 anos. Isso já está bem estabelecido na comunidade médica, já deixou há mais de 20 anos de ser um procedimento terapêutico, com baixa taxa de sobrevida. Então hoje a gente faz um transplante de fígado, que é a área onde eu atuo, para o paciente viver de 5, 10, 15 anos. Agora deixa eu fazer uma pergunta boba aqui, mas é uma pergunta que muita gente acha que é possível acontecer, porque isso é colocado muito em filmes, né? Categoria B ou C, que é a pessoa que recebe um órgão de uma pessoa, ela sente o que aquela outra pessoa sentia. Se for córnea, ela costuma ter visões. Você já viu filmes assim, desses bem categoria CD por aí? Isso não existe, né? Para deixar bem claro para as pessoas. Na verdade, isso é o que a pessoa sente ou que essas supostas visões que podem acontecer, isso pode ter mais uma influência psicológica do que alguma coisa que foi efetiva relacionada ao transplante. Se a pessoa se emocionou assistindo um filme desse, ela pode eventualmente, por algum momento, ter alguma alteração. Algumas medicações também podem favorecer algumas visões, mas de um modo geral isso não acontece pelo simples fato de ter recebido um órgão, absolutamente. Agora aquela questão da morte encefálica, para deixar bem claro para as pessoas, quando a pessoa tem morte encefálica, que é retirada, que são retirados os órgãos, né? Para evitar que as pessoas vão retirar os órgãos do meu filho, do meu pai, da minha mãe, ela está viva, ela não morreu, eu estou vendo o aparelho batendo ali, mas de acordo com a equipe médica, essa pessoa teve morte encefálica, e explicar melhor o que é morte encefálica. Perfeito. O termo morte encefálica começa com a palavra principal chave para a gente esclarecer: morte. O paciente com morte encefálica, ou morte cerebral, ele está morto. Não há como recuperar esse indivíduo mais e reintegrá-lo à sociedade. Não há chance alguma. Não há chance. Isso é definitivo. Morte cerebral, está morto. Morto é um conceito diferente que a medicina evoluiu. Antigamente se achava que morto quando o coração parava de bater, e hoje isso já evoluiu, esse conceito, e a gente sabe que as lesões cerebrais severas, que é o caso da grande maioria das mortes, o caso da morte cerebral, cujo no nosso meio os principais causas são os derrames, que é o AVC, e os traumatismos crânioencefálicos em decorrência da violenta sociedade que a gente vive, tanto em relação ao trânsito quanto em relação a armas de fogo. Então o termo morte encefálica já definiu: o paciente está morto, não há como voltar. É diferente do coma? O coma é diferente. O coma pode ter sido a causa mesma da morte cerebral, só que por um motivo, pode ser medicamentoso ou não, o paciente está em repouso cerebral. Pode ser por medicações ou até mesmo por conta do trauma, mas os exames mostraram que ainda há atividade encefálica e esse paciente ele pode
voltar e pode ser os danos reparados com o tratamento instituído. E quem declara que esse paciente teve morte encefálica? É a equipe do transplante ou o médico de fora da equipe? Não, isso é muito importante. A equipe que faz o transplante, que vai fazer a retirada dos órgãos, em nenhum momento ela participa do processo tanto de diagnóstico quanto de convencimento ou de entrevista familiar. A gente é acionado pela central de transplante no momento que está todo o diagnóstico já fechado e toda a papelada, a família já doou, já assinou os papéis. Então a central entra em contato com a nossa equipe e a gente vai até a instituição para fazer a cirurgia de retirada dos órgãos. Então, para se chegar a esse diagnóstico, existe uma série de etapas, uma série de exames e uma série de exames que tem que ser seguido fase por fase. E caso haja alteração nessas fases, o procedimento é interrompido e não se fecha o diagnóstico de morte encefálica. Pra você ter uma ideia, precisam de 2 médicos diferentes, em intervalos de tempos diferentes, fazendo o exame clínico. Que não faz parte da equipe de transplante? Não, de maneira nenhuma. E sempre, além de um clínico, tem que ter um neurologista ou um neurocirurgião, especialista no diagnóstico de morte cerebral, afirmando que esse paciente está em morte cerebral. Agora, após esse exame clínico, ainda se faz um exame de imagem, que a gente fala, como uma arteriografia, para avaliar se tem sangue indo para o cérebro, ou alguns outros exames que a gente chama de eletroencefalo, para confirmar se tem ainda atividade cerebral. Depois desses exames comprobatórios, é que o médico que está cuidando desse paciente, ele afirma, esse paciente está em morte cerebral, é irreversível. Ou seja, quando ele afirma isso, que ele está com morte encefálica, por que mantém ainda os aparelhos ligados? Isso é uma ótima pergunta. Existe no Brasil ainda perda de órgãos por conta da falta ou despreparo dos profissionais de saúde em manter esse paciente com os órgãos ainda em bom funcionamento para ocorrer a captação. Depois que está instituída a morte encefálica, existe uma série de alterações no organismo que vão culminar 6, 12, 24 horas depois com a parada do coração. E a função do médico intensivista que está cuidando desse paciente é conseguir manter os órgãos da melhor maneira possível para a gente conseguir captá-los e implantar no paciente que vai receber os órgãos ainda na melhor forma possível. Porque se desligar o aparelho, muitos órgãos vão se perder. É questão de horas, os órgãos, a pressão vai diminuir, o coração vai bater de forma mais devagar e em minutos ele vai... Então é o tempo da equipe da captação já procurar quem será o receptor. Exatamente. E fazer a transferência. Isso quem faz é até a central. Existe uma lista que quem controla é a central de captação. A gente é responsável por informar o paciente à central. Eles têm uma lista única, que como o Adalto falou, no caso do fígado é por gravidade. Então apareceu um doador no hospital X. Faz-se o ranking que a gente fala, roda, aí a gente vê quem é o paciente que está em primeiro na lista. Aí a central faz um contato com a equipe, olha, esse órgão vai ser destinado ao seu candidato primeiro na lista. E aí a gente vai até o local. Ok, doutor Alberto, obrigado pelas suas explicações aqui, pelas explanações. É importante a gente mostrar isso, esclarecer melhor, tirar todas as dúvidas, tirar os mitos principalmente, né? E é importante ser doador, né, exatamente. Doutor? Ok, a gente vai fazer então mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar com uma mãe que teve um filho que sofreu um acidente, veio a falecer e a família e ela decidiram doar os órgãos desse garoto. Daqui a pouco a gente volta. Até já.